Bem-vindos à Voz da Mente, o espaço onde as palavras acalmam, as perguntas despertam e o silêncio fala. Aqui não trazemos verdades absolutas, trazemos consciência. Porque quando mudas a forma como ouves a tua mente, mudam as respostas, muda a vida. Eu sou o Nelson Oliveira. E eu sou a Carla Correia. E juntos damos voz àquilo que tantas vezes fica preso aqui dentro. Hoje temos o tema Sexo no Casal. A intimidade é o resultado de duas pessoas dispostas a se ver e a se deixar ver. Brené Brown. Este é um grande especialista na vulnerabilidade e esta frase quase que é uma profundidade deste tema. O sexo consciente não é sobre corpo, é sobre coragem emocional e penso que esse é perfeito para este tema. Porquê que o sexo ainda é um tabu dentro das relações a longo prazo? Por mais impressionante possa parecer e pela exposição física social que nós estamos a observar e a ter, o sexo continua ainda a ser um tabu, porque é o lugar onde estamos mais nus por dentro, onde nos expomos mais por dentro. Na realidade, despirmos-nos de roupas para que o outro possa apreciar e ver é uma das grandes intimidades que nem sempre estamos disponíveis a ter. O sexo é um dos maiores índices de vulnerabilidade relacional em que nos expõe a inseguranças, crenças, medos e até memórias das relações anteriores, ou até memórias das infâncias vividas, ou até memórias de traumas tidos. Pode parecer banal, mas é muito profundo ainda ser escondido dessa exposição carnal. Em relações mais longas, muitos casais perdem a linguagem erótica, acabam por fazer o dito amor convencional, um amor de alimentar um estado físico ou de uma conexão racional. Perdemos a linguagem erótica e passamos a uma convivência funcional, o sexo convivente por conveniência, quase que é por dever, obrigação de manter uma relação. Este estado de emoção que nos afasta a sexualidade parece que está sempre ligada a uma insegurança emocional, não apenas ao desejo relacional na mulher. Já a mulher que vive essa situação, o homem é um pouco mais diferente, falta essa validação constante. Ou seja, a mulher procura muito a relação da segurança, da emoção. O homem utiliza o sexo como validação da situação. Então, o casal, quando está numa convivência relacional e não existe esta paixão acesa relacional, pode despertar este tipo de insegurança na mulher ou ausência de validação no homem. Integrar a ideia de que falar de sexo é mais profundo ainda, porque é falar de alma, de consciência, de presença, de união sagrada. Aí libertamos essa superfície emocional só e apenas estarmos numa convivência relacional. Será que as pessoas têm noção nos dias de hoje da importância que o sexo tem na relação para que ela se mantenha saudável? Eu acredito que o sexo se perdeu na sua expressão mais íntima da conexão de amor. Então a superfície de o ter ou de o fazer ou sequer expressar tem vindo a diminuir. É comum ouvirmos falar que a periodicidade relacional sexual do casal se tem vindo a perder, se tem vindo a reduzir. O casal que tem mais relação sexual provavelmente é um casal com maior harmonia relacional. E quando eu digo isto é porque os dois têm a tendência, a intenção de se procurarem. O que observamos é que a periodicidade relacional tem vindo a diminuir. Talvez não seja só por tabu, mas por um conjunto desenfreado de atitudes, comportamentos, hábitos ou rotinas, onde a relação sexual numa cama passa a ser tempo de dormir, não de expressar amor. Porquê é que o sexo às vezes se torna uma moeda de troca dentro do casal? Na continuidade do que estávamos a falar, essa moeda de troca é onde se observa mais este fenómeno a acontecer. Quando o sexo se transforma nesta moeda de troca, o amor fica numa negociação. Perdemos a entrega, a paixão, o amor, e aquela tesão morre. Se podemos dizer esta palavra, mas esta
transformação para moeda de troca acaba por ser uma forma de limitar, castigar, oprimir o outro pela ausência sexual. Estes casais que entram nestes ciclos de chantagem emocional, por vezes inconsciente, o sexo em troca de atenção, validação, perdão ou controle, muitas vezes ela é tida e acabam por os dois perder. A mulher pode inconscientemente usar o não quero agora, não estou disponível, não me apetece, ou os clássicos do rama-cabeça. É uma forma de reivindicar o respeito, o espaço feminino, o feminino que está ferido por um homem que não tem sensibilidade. O homem pode estar a discutir com a mulher e quando está no momento do casal de estar na cama pode procurar a sexualidade e a mulher ferida sente-se mais ferida se for procurada sexual e não é essa a intenção masculina. O homem, por sua vez, pode procurar o sexo como validação do amor, da segurança e pode ser confundido com o desejo, com o diminuir a presença feminina, tipo não dou atenção ao que tu queres ter, o que me interessa é o meu prazer. Na realidade revela um masculino inseguro, procura a sexualidade constante e presente, de forma de sentir válido que tu me amas presentemente, que tu me queres perfeitamente. Então o homem procura a sexualidade como validação e a mulher nega a sexualidade de imposição, de segurança, de amor. Quando o sexo é usado nesta estratégia, acredita que perdemos esta conexão autêntica, expressiva, de paixão e de amor. Instalamos um padrão de recompensa e condicionamento. Se fores para mim o que eu quero ter, eu vou-te dar sexo. E por aí fora. Não vai dar certo. As necessidades sexuais da mulher e do homem são mesmo assim tão diferentes? As necessidades sexuais. Então, o homem quer muito o corpo como caminho para o coração. O homem aprecia a mulher na sua atitude física, elegância e outros aportes físicos que ele possa ter o desejo de sentir. A mulher quer o coração para o caminho do corpo. Quando estou em consultas eu digo muito ao homem ou à mulher, se é o homem que está na minha frente e que está a queixar de que na relação existe pouco sexo, eu digo-lhe que se ele quer ter mais sexo tem que dar à mulher o que ela quer ter e ela vai-lhe dar como prémio o que ele quer receber. Até que depois ele começa a perceber a linguagem do amor da mulher e já não existe uma conveniência sexual de moeda de troca, mas acaba por ser autêntica e é expressiva na sua autenticidade, sem ser planeada ou programada. Já quando é a mulher, quando está comigo e que diz que o meu homem só pensa em sexo e não me dá segurança e confiança, eu digo-lhe o contrário. Você vai começar por dar sexo ao seu marido, tanto quanto ele quiser, e depois peça-lhe a segurança e a confiança e o amor que quer dele receber e vai sentir que ele vai entender que essa é a linguagem que tem que existir. Ou seja, invertemos a bola a nosso favor, evitamos de ter que impor a minha força sobre o outro, ganha o que tiver mais força ou acabo por os dois perder quando a relação se irá quebrar. Claro que estas diferenças que existem, elas não são absolutas neste tipo relacional. Na realidade, se estudarmos os níveis hormonais de ambos, mulher e homem, eles são diferentes. Então, o homem tem um nível de testosterona um pouco mais acima, o que faz com que ele tenha uma necessidade ou impulsividade sexual presente e consistente. Não é? A mulher temos um ciclo menstrual de todo um mês que pode torná-la mais disponível ou indisponível, ou até numa ausência hormonal em déficit que pode fazer com que esteja mais indisponível física, apesar de estar disponível e emocional. O desejo masculino, por essa testosterona, tem a tendência de ser mais reativo, mais visual. O homem cria filmes na cabeça para os concretizar. A mulher é mais num contexto emocional. Ela precisa de sentir o romantismo dentro dela para ter uma expressão sexual. Repara, Carla, que nas nossas adolescências o homem foi educado sexualmente a ver filmes pornográficos, a mulher a ver filmes românticos. E aqui começa o problema. O homem inteligente é romântico com a mulher no dia de 14 de fevereiro
para um benefício sexual. A metáfora do 14 de fevereiro prolongada em todos os meses, que também tem 14, mas não de fevereiro, seria excelente, em que os dois pudessem ter esse período de expressão emocional. Quando um homem se torna inseguro, é natural que ele procure na atividade sexual. Ele irá medir o valor relacional pela atividade sexual, o desejo sexual, o orgasmo sexual. Não quer dizer que ele tenha um desejo físico, mas é uma validação. Já a mulher, ela procura sentir a segurança, a conexão emocional, e só depois então ela se vai abrir uma atividade sexual. Ela não tem validação sexual. Ela tem validação por ele me amar, ele está presente, ele cuida de mim, ele quer-me. O homem tem a validação contrária. É pelo prazer, pelo desejo, pela atividade física, pela lingerie que usa. É muito comum ouvir os homens dizer que eu compro-lhe aquela lingerie que ela nunca me usou. Eu comprei aquele fato de banho que ela nunca vestiu. E na realidade ele está a querer uma validação. Cada vez que ela veste, ele sente que ela está a vestir para o agradar. Não é? Sentir-se estas duas tendências em que os dois sejam recíprocos um ao outro, irá dar essa oferta de serem amados, aceitos, mesmo que estejam em caminhos diferentes, fisiológicos, a tal tendência do cão e do gato. Ambos podem viver na mesma casa, ambos são animais domésticos, mas o cão nunca será gato, o gato nunca será cão. Então nós respeitamos a fisiologia de cada um deles. E então se o cão precisa de sair à rua, nós temos que o deixar sair. Se o gato prefere ficar em casa, nós temos que o deixar ficar. Quando nós começamos a interferir na fisiologia do cão, ele vai adoecer. E se fizermos o mesmo com o gato, ele vai entrar também em stress e adoecer. Esta fisiologia relacional metafórica de utilizar o cão e o gato significa homem e mulher. Então a mulher tem que entender ou compreender que o homem tem certas necessidades fisiológicas, sociais e emocionais que a mulher não tem. Não vale a pena convencer com argumentos desmedidos de convencer. Ele vai entender, mas não vai sentir. E o mesmo se passa com a mulher. Ao homem tem que entender a mulher como um ser emocional. Não vale a pena estar-lhe a passar todo um ser racional ou querer argumentar que se eu não tenho eu vou procurar noutro lugar. Isso dá mais insegurança à mulher para se entregar. Acho que o que falta mesmo é falarmos sobre o tema, desmistificar, encará-lo com naturalidade e perceber todas estes pontos que estão aqui à volta, as necessidades de um e do outro, e não julgar ou não pensar que é assim ou que deixa de ser, mas antes entender os pontos de vista de um e do outro, sempre em prol de um bem comum, não é? Ajuda muito a leitura e o estudo. Eu sou homem, vou estudar o que faz uma mulher ser desejada, o que faz uma mulher ser amada, o que faz uma mulher ser segura, e o meu interesse é oferecer a esta mulher esse espaço para ela ser a mulher que na intimidade ela desejava ser, mas que não está a ter espaço para acontecer. E o mesmo passa com a mulher. Estudar o que é que o homem aprecia, o que é que o homem quer. E não estou a falar de modas ou desejos de me expressar numa intimidade sexual categorizada ou criticada pelas redes sociais, mas sim procurar quais são os desejos emocionais que um homem possa ter. Só irá reforçar a conexão de um casal. Permitir ali uma sintonia perfeita. O que é que acontece quando o sexo desaparece numa relação? É o fim? Uma relação sem sexo consciente torna uma sociedade relacional de diminuição de afeto corporal. Na realidade, esta redução consciente sexual, ela pode provocar uma redução do amor físico hormonal. Isto é, quando o casal cresce e se torna maduro, há uma desconexão ou redução hormonal típica, não porque eu não desejo a outra pessoa, mas na própria progressão da idade que nós temos, no desenvolvimento da fisiologia da idade que nós temos. É provável que essa redução hormonal possa diminuir, então a sexualidade do casal ela possa ser diminuída. Não quer dizer que seja ausente. A ausência do sexo não é um problema em si, mas torna-se um sintoma que temos que dar atenção. Eu deixei de sentir tanto desejo por ti, então não significa que é um problema, mas é um sintoma que nós temos que avaliar, medir e corrigir. Talvez as rotinas emocionais que se tornaram desatualizadas,
os ressentimentos não verbalizados, a perda de identidade erótica do casal. A minha mulher é minha companheira, é minha fiel amiga e deixou de ser minha amante num espaço de 4 paredes. Então a minha relação deixou de ser erótica, passou a ser fraterna. E essa redução de casal pode acontecer, tal como uma estimulação, redução hormonal. O vínculo do toque, o prazer, são elementos fundamentais para manter os nossos neurotransmissores ativos. Então, quantos homens que beijam a mulher só com um beijinho na cara ou só com um beijinho na boca? Porque é que já não beijamos quando era na adolescência, em que permitimos que um beijo seja superior a 30, 40, 50 segundos? Ele vai aumentar dentro de nós muita oxitocina, que irá estimular uma dopamina, uma adrenalina, e esses são neurotransmissores que me desenvolvem desejo, amor, paixão, tesão. Muitas relações tornam-se celibatárias emocionalmente sem se aperceberem, vivem esta conveniência funcional sem intimidade. Então, aos casais eu pergunto sempre qual a frequência sexual. Comece sempre semanal, mensal. As respostas por vezes podem ultrapassar os meses. Então é um sintoma de que o casal se perdeu em si próprio. A correção física hormonal deve ser avaliada e toda a correção é emocional de procurar a importância de recuperar no casal esse espaço do sexual. Não é uma performance física de um filme pornográfico, mas é sim um território de reconexão íntima, autenticidade corporal, de desejo expressado, em que abrimos espaço para essa expressão física e emocional que é sexual. Não achas que a mulher, nos dias de hoje, com tanta informação, com acesso a tanta informação em todo o tipo de canais e mais algum, ainda não percebe o qual o sexo é um complemento no relacionamento? Eu acredito que ela perceba, sinta, só que se lhe faltar o componente da segurança, da emoção, da confiança, a sexualidade adota um segundo tema, ou terceiro, ou quarto, ou quinto. Nós nunca tivemos tantos brinquedos sexuais de uso íntimo singular ou partilhado com a pessoa com quem nós estamos. E eles até são oferecidos em tom de brincadeira entre amigos, aniversários. Portanto, há um dos lixos muito comuns encontrados que são vibradores. E não são assim tão incomuns quanto isso. Portanto, eles devem de existir em muitas gavetas escondidos. A questão é porque é que ele não é trazido, porque é que ele não é falado, porque é que ele não é expressado. Talvez muitas das vezes as prioridades sejam as notificações, os e-mails, os horários, e não uma expressão física desejada sexual pela pessoa com quem estamos. Também é importante verificar e validar a componente hormonal, a alimentação que cada pessoa tem, a prática física que a pessoa tem em si. Se verificarmos que o nível de stress que a pessoa desenvolve, como o cortisol e a prolactina, ela estimula uma perda da libido. Então, cada caso é um caso que deve ser avaliado. A intensidade é: eu já não tenho sexo há X tempo e eu não sinto falta. Isto é um sintoma preocupante de alerta que deve de procurar, não uma situação dizendo que, olha, menos tempo que eu irei perder nessa situação, ou menos procura que eu irei ter. Mas deve ser visto como que há uma necessidade emocional que eu não estou a expressar. Se eu der uma martelada num dedo e eu não sentir dor, isso não é sinal e sintoma de ter um dom superior. É sinal e sintoma de que eu estou anestesiado para uma situação que seria normal e natural eu expressar dor. E é isso que nós devemos de avaliar. Achas que faz sentido planear o sexo numa relação duradoura ou isso mata a espontaneidade? Essa é uma das indicações que mais parece ser fria e distante de uma relação do casal. Na realidade, aquilo que procuramos dizer ao casal nessa situação é que agendar sexo não mata a paixão, pode na verdade salvá-la. Acabamos por agendar situações na nossa vida que são absolutamente desconfortantes, que não gostamos. Agendamos jantares que não queríamos participar, cafés que não queríamos estar, reuniões que mais valia faltar. Agendar uma relação sexual tira a espontaneidade ao casal, é certo, mas pode salvar uma periodicidade de termos um momento de contacto, de conexão. Para além disso, esse desejo espontâneo, como estava a dizer, que pode ser
mais reduzido. O desejo responsivo, quando é marcado, ele pode ser ativado. No 14 de fevereiro nós fazemos isso. Marcamos a hora e o jantar e já sabemos que vamos pedir para sair mais cedo do emprego e talvez até vamos ter certos rituais connosco próprios, físicos ou de vestuário ou até do ambiente recriado em casa, em que criamos um ambiente para ativar a paixão do casal. Então esse desejo espontâneo pode diminuir com esta intensidade de marcar, mas aumentamos muito mais a responsabilidade de criar momentos de reciprocidade, de amor. Agendar o sexo não significa tirá-lo da emoção, significa sim respeitar o espaço para este encontro consciente, que ele é necessário. Exato. Planeamos a possibilidade entre todos estes afazeres. Sábado ao jantar é o nosso momento. Não quer dizer que estamos a ter sexo físico, íntimo ou pornográfico, mas estamos numa validação de presença, de desejo e de amor que talvez na sexta, na quinta não pudemos ter. Naquele é o nosso momento. Então esse afazer fica também marcado na nossa agenda. Casais com filhos, stress ou rotinas exigentes, esse espaço para o erotismo ele precisa de ser protegido como uma prioridade relacional. Se o casal não tiver essa agenda relacional um com o outro e dar espaço à sua sexualidade, são os filhos que invadem os ambientes relacionais do próprio casal, o próprio quarto do casal. Então deixa de haver espaço para essa atividade sexual. Quer dizer, o que está por trás, no fundo, tem a ver sempre com a intenção que o casal tem, não é? Exatamente. Portanto, a espontaneidade pode estar aqui de uma forma com pouca intensidade, Yeah. na medida em que o que interessa é a predisposição do casal para conseguir alimentar, Isso mesmo. independentemente da forma. Yeah. Não é? A agenda não é a rigidez. Exato. É o isso compromisso mesmo. com Isso. o prazer, com a conexão, com o toque, com o reencontro, com sentir que naquele momento criámos tempo e momento para estarmos juntos. Exato. Não é? Essa é a parte que nós fazemos. Todos nós marcamos férias com as pessoas que amamos. Está agendado. Exato. Todos nós marcamos jantares, até treinos de ginásio podemos marcar. Porque é que não marcamos reencontros de desejo de casal e até apimentar a expectativa de o fazer? Este sábado vamos jantar? Vamos. Vais vestir aquela roupa que eu te comprei, vais usar aquele gadget íntimo que eu te dei, e então essa parte de apimentar a expectativa de o fazer também permite o casal se apimentar na expectativa de sentir prazer. E mais uma vez, no 14 de fevereiro às vezes fazemos isso acontecer e nos outros dias esquecemos-nos que eles também existem, e não é só nesse dia que devia de acontecer. O sexo no casal não é sobre o corpo, é sobre a coragem de te poderes mostrar inteiro, presente, profundo, e ainda assim permitires-te ser escolhido pela pessoa que escolheste para te amar, para te entregares. Este foi mais um programa, A Voz da Mente. A mente fala, a vida responde. Que saiba escutá-la antes que ela grite. Obrigada por estares desse lado. Eu sou o Nelson Oliveira. E eu sou a Carla Correia e esta foi A Voz da Mente. Aguardamos pelos próximos episódios.